Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje eu quero mostrar uma coisa para cada um de vocês, que com certeza vocês já conhecem muito tempo, porque com certeza você já tem isso que eu vou mostrar aqui há muito tempo. Mas não é o suficiente ter isso que eu vou mostrar. É preciso ler, conhecer, se aprofundar, se inteirar, ser versado no conhecimento disso que eu vou mostrar aqui. Para que assim, quando tudo isso acontecer, você estará totalmente, você vai estar totalmente conhecedor disso. E conhecer o que eu vou mostrar aqui é muito importante, porque é através desse conhecimento que você será capaz de nunca ser enganado por ninguém. Porque o conhecimento do que eu vou mostrar aqui é suficiente para fazer isso acontecer em sua vida e na minha vida. Então, nós devemos entender essa questão hoje, porque não podemos ser enganados por ninguém mais. Então, o que nós devemos conhecer é as Escrituras. Sim, pessoal, as Escrituras estão aqui, ó, na minha mão. Com certeza você tem também um exemplar das Escrituras em sua mão. Mas não, as Escrituras elas não podem estar em nossas mãos. Elas têm que estar em nosso corpo, alma e espírito, em nosso coração, em nossa mente. Então, de onde ninguém vai poder tirar. Porque quando as Escrituras estiverem no seu coração e você guardar essas palavras em sua vida, em seu corpo, alma e espírito, com certeza você vai conseguir vencer as tentações. Você vai conseguir não pecar. Você vai errar menos, com certeza. Então, a ação eficaz das Escrituras em nossas vidas, ela produz esse resultado. E isso tem que ser estimulado, encorajado, incentivado, que todas as pessoas guardem as sãs palavras das Escrituras em sua vida, em sua mente, em seu coração, para que ninguém mais possa tirar. As verdades ouvidas e lidas que estão aqui têm que estar apegadas em você com firmeza, para que você nunca mais possa se desviar dela em tempo algum. Mas eu nem vou falar dos anos 90 para lá. Eu vou falar do ano 2000 até hoje, 2022. O que está acontecendo por aí no mundo é algo totalmente errado. É algo que, infelizmente, muitos toleram de boa mente. Muitos aceitam, dizem amém, concordam, dão glória a Deus. Quando alguém usa as Escrituras de modo ilegítimo, de modo errado, para fazer alguém tropeçar, para fazer alguém de comércio. Então, existem muitas pessoas aí usando as Escrituras para ganhar dinheiro. E isso é errado. Não se pode deturpar o que está escrito. Não se pode ultrapassar o que está escrito. Não se pode anular o que está escrito. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode usar as Escrituras para ensinar algo errado, algo inconveniente, algo que vai fazer muitos tropeçarem, caírem. E o Senhor Jesus disse claramente: aquele que fizer qualquer um tropeçar, é melhor amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se atirar ao mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então, existem muitas pessoas hoje fazendo pessoas tropeçarem, porque estão usando as Escrituras para induzir as pessoas ao erro. Com textos fora do contexto, com versículos isolados, com a má intenção mesmo, deliberada, de fazer isso acontecer. Porque só dessa forma eles podem obter lucro financeiro, se aproveitando da boa fé das pessoas. Isso é outra coisa errada também, que está acontecendo já há muito tempo. Então,
tudo isso está se intensificando cada vez mais. Porque a quantidade de pessoas hoje que estão usando as escrituras para cometer esse tipo de erro, lesando vidas, são pessoas que são os 171 da fé, que usam as escrituras para fins errados, objetivos errados. Então, isso não pode acontecer. Nem você, nem eu podemos deixar isso acontecer mais. Então, é por isso que eu estou falando isso aqui. Porque eu sei, claramente, dá para se perceber isso. Você também já deve estar percebendo isso aí. Porque o que está aqui é o ensino perfeito. Não tem falha nem erro algum se alguém praticar esses ensinamentos. Não vai errar na vida. Não vai ser deturpado em tempo algum. Então, as pessoas que deturpam as escrituras, elas deturpam para sua própria destruição. É o que está escrito na epístola de Pedro. Leia as 2 epístolas de Pedro que você vai encontrar esse texto falando lá claramente a respeito disso. Então, nós não podemos continuar vivendo assim. Ninguém pode. É errado. Ficar com essa tolerância, aceitando numa boa, se conformando com esse tipo de coisa, consentindo, participando, sendo conivente. Não, ninguém pode fazer isso. Ninguém que está em Cristo hoje, de forma séria, pode deixar isso acontecer mais. Não pode deixar isso acontecer mais em tempo algum. Você e eu temos que combater isso, usando, é claro, as escrituras, como eu estou fazendo aqui. Porque isso é algo que já acontecia lá no 1º século. Pessoas usando as escrituras de forma errada para arrastar muitos atrás deles. Falando coisas pervertidas que não estão escritas nas escrituras. Pelo contrário, são coisas que as escrituras combatem, esse tipo de coisa. Agora é hora de você e eu fazermos o mesmo, usando as escrituras para combater esses erros, que infelizmente estão induzindo muitas pessoas ao erro. Muitos cegos estão guiando outros cegos e ambos cairão no barranco por causa disso. Isso é um fato que está acontecendo hoje, literalmente, em muitos países do mundo. Infelizmente, essa é a realidade, pessoal. Então, nós devemos tomar o cuidado. Temos que nos prevenir, nos acautelar de homens assim, que infelizmente hoje são pastores, bispos e apóstolos, que estão por aí enganando a muitos. Mas esse não é o meu objetivo. E eu espero que também não seja o seu. Porque para ensinar o que está escrito aqui, é preciso responsabilidade. Porque qualquer coisa que você ensine errado, a culpa será de quem ensina. Porque ele, às vezes, tem um conhecimento superficial do que está escrito e se deixa levar por isso. E aí é que está o erro sendo instalado na vida de muitas pessoas, que ouvem uma pessoa falar ensinamentos errados, deturpados, que infelizmente leva a pessoa ao erro. E depois que a pessoa acredita naquela palavra errada, ela, como é que eu posso dizer? Ela se firma naquela palavra, a tal ponto de ela se recusar a dar ouvidos à verdade. Por exemplo, o que eu estou falando aqui hoje, agora, muitas pessoas não vão dar ouvidos, mesmo que eu esteja falando algo certo. Mas muitas pessoas por aí, infelizmente, já estão com a mente cauterizada por textos errados, fora do contexto. E são essas pessoas que hoje, infelizmente, não estão dando ouvidos mais à verdade. Elas se cercaram de mestres segundo as suas cobiças, como diz a Escritura. Então, esses falsos mestres ensinam para elas coisas erradas, deturpadas. E para elas, essa é a verdade. Mas só que tudo isso é mentira, é sofismas e raciocínios falazes usados com esse objetivo de enganar. Mas o que está escrito aqui não é para enganar. Pelo contrário, é para tirar as pessoas do engano. É para fazer as pessoas despertarem, acordarem, porque ainda há tempo de sair do engano.
Ainda há tempo de enxergar para não cair no barranco. Ainda há tempo de haver um despertamento para que nunca mais alguém possa tolerar de boa mente quem hoje está fazendo tal coisa. Então, é necessário entender isso. E existem muitos textos nas Escrituras falando a respeito disso, de ensinamentos errados que muitos estão hoje ensinando. O próprio Senhor Jesus falou a respeito disso, dos falsos profetas. Nas epístolas de Paulo existem muitos textos falando sobre isso, sobre falsos apóstolos, maus obreiros, obreiros fraudulentos. Na epístola de Pedro, fala lá que muitos iriam fazer comércio de vós com palavras fictícias, porque como também no povo surgiu falsos profetas, entre os irmãos iriam surgir falsos mestres que iriam introduzir heresias destruidoras. É o que está acontecendo hoje. E muitos têm seguido as suas práticas libertinas, como diz na Epístola de Pedro. Infelizmente, chegou a esse ponto. Por quê? Porque as pessoas não estão mais se aprofundando no conhecimento das Escrituras. Isso conta contra elas. E para se contar a favor delas, cada pessoa hoje ela tem que se dedicar ao conhecimento das Escrituras. Conhecer as Escrituras. Foi com esse objetivo que o Senhor Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles um dia compreendessem as Escrituras. Está o texto lá, se eu não me engano é no Evangelho segundo Lucas, é o que está escrito lá. Então, o entendimento das Escrituras é importantíssimo, é algo decisivo na sua vida e na minha vida. Para que, assim, por meio desse ensino, possamos estar nos fortalecendo, nos edificando e crescendo cada vez mais nas Escrituras e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para vivermos para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre, é necessário que as Escrituras estejam em nosso coração e nossa mente para sempre. Então, eu vou ler aqui um texto que vai falar um pouco a respeito disso. Está aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Eu poderia ler aqui uns 10 ou 15 textos a respeito disso, mas esse aqui já vai ser suficiente para você começar a entender a gravidade dessa situação, o perigo gravíssimo que muitas pessoas estão correndo hoje. Então, o texto diz assim, ó: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Então, existem muitas pessoas hoje, pessoal, que estão ensinando outra doutrina. Doutrina que não tem nada a ver com a doutrina que está aqui nas Escrituras. Doutrinas erradas que eles inventaram, com o objetivo claro de enganar as pessoas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, então, além de ensinarem outra doutrina diferente, oposta à que está escrita aqui, eles ainda não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus. Outro erro que eles cometem. É um erro claro, que nem você nem eu podemos aceitar. Não podemos engolir isso aí. Não podemos deixar que isso desça a goela abaixo de nossas vidas em tempo algum. Então, o texto é muito claro. Ó. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, porque o ensino segundo a piedade já está contido aqui, ó. Mas existem pessoas que não concordam com o ensino segundo a piedade. Aí eles ensinam outro tipo de ensinamento, contrário ao ensino segundo a piedade. É isso que está fazendo muitas pessoas se perderem hoje. Essa é a verdade, sim, é o que está acontecendo. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida,
A mente desses homens que ensinam outra doutrina e não concordam com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus e nem com o ensino segundo a piedade, é pervertida. Eles são pervertidos. E não satisfeitos em estarem pervertidos, querem perverter você também. Querem perverter a mim. E estão pervertendo a muitos hoje em dia. Mas, ainda bem que temos as Escrituras para conseguirmos escapar e fugir dessa perversão, que é perversa, que está estragando muitas vidas. Muitas vidas estão sendo apodrecidas por esse fermento chamado mente pervertida. De homens que se desviaram da verdade e querem desviar outros também com outros ensinos errados que não tem nada a ver com a sã doutrina, com as sãs palavras do Senhor Jesus e com o ensino segundo a piedade. Então, é algo sério que estamos falando aqui, não é brincadeira. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, eles pensam que a piedade é fonte de lucro financeiro. E por causa disso, eles estão fazendo comércio de vocês. Eles estão se aproveitando da fé de muitas pessoas, da boa fé de muitas pessoas para adquirir riqueza, dinheiro, lucro financeiro. Porque eles pensam de forma errada que a piedade é fonte de lucro. A piedade não é fonte de lucro em tempo algum. O Senhor Jesus nunca ensinou isso. É por isso que eles não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus. Eles inventam outras palavras para legitimar as suas práticas de dizer que a piedade é fonte de lucro. Totalmente errados. Não tem cabimento isso em tempo algum, segundo o que está escrito aqui. Então, nós devemos agora termos essa vontade de não deixarmos que isso aconteça mais em nossas vidas. Com o quê? Usando o quê? Lendo o que está escrito, se aprofundando nesse conhecimento, adquirindo esse conhecimento que está escrito aqui. Isso é bom demais. Isso vai nos livrar, vai nos salvar, vai impedir que caiamos no barranco sendo guiados por cegos, que hoje pensam que a piedade é fonte de lucro. São os falsos profetas, são os falsos apóstolos, falsos mestres, enganadores, obreiros fraudulentos, enfim. Existem muitos textos falando sobre eles nas Escrituras. Leia todos, principalmente as epístolas de Paulo, que combateu isso muitas vezes, assim também como o próprio Senhor Jesus, nas epístolas de Pedro, de João, na epístola de Judas, na epístola aos Hebreus, existem muitos textos falando sobre isso. Então, é algo sério isso sim. Ninguém pode viver a vida em Cristo acreditando em homens pervertidos que se desviaram da verdade e estão arrastando muitos discípulos hoje atrás deles, falando coisas pervertidas, coisas que não estão certas segundo as Escrituras. Então, era sobre isso que eu queria falar aqui, porque quando você tem as Escrituras, você não pode achar as Escrituras abertas, como muitos usam aí, como se fosse um amuleto. No Salmo 98, se não me engano, eles deixam a Bíblia aberta no Salmo 98, e em outros textos também, enfim. Não é esse o uso devido das Escrituras. O uso devido das Escrituras é para você ler, conhecer, se aprofundar, deixar esse conhecimento bem fixado em sua mente. Então, as verdades ouvidas segundo as Escrituras têm que fazer com que você e eu nos apeguemos com firmeza a elas, para que delas nunca, jamais nos desviemos em tempo algum. Então, aquele que se manter assim, com certeza será aprovado no final. Esse é o encorajamento, o estímulo, o incentivo que eu quero que você tenha hoje na sua vida. Porque só dessa forma iremos conseguir chegar no final de nossa carreira aprovados. Então, é hora de fazermos isso, combatemos esses erros.
Você tem essa responsabilidade, eu tenho. Vamos fazer isso juntos. Porque a responsabilidade dos que ensinam tem que partir de você e de mim. É isso o que o Senhor Jesus espera. E é só dessa maneira que iremos conseguir viver para o inteiro agrado dele sempre. Então essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.